Errei, Boulos! Parabéns, Boulos. Tá sem som, sem som. Sem som. Sem som. Não. Agora sim. Não vai. Não tá rolando. Sai e entra de novo, que às vezes, né, é aquela infalível, né? Desliga e liga. Aí vai. O Boulos ganhou do Bananinha. Da Zambelli. O Bananinha, perdeu 1 milhão de votos. Né? Virou banana nanica. Não, nanica é grande, né? Banana maçã. Banana ouro. Ouro, E aí, Boulos? Agora foi? Opa! Aí, tá vendo? É infalível. Isso aí. Parabéns, Boulos. Eu sempre achei que o Boulos fazia 1 milhão de votos. Estava lembrando ele esses dias. Quando ele veio aqui, ainda candidato a governador. Falei, Boulos, será que não é melhor ter 1 milhão de votos para deputado? Ele ficou meio triste, porque, ele estava ali disputando para governador, né? Mas cravou 1 milhão de votos em Boulos. E eu também falei para ele que ele ia sair na frente do Bananinha desde o começo. E vou te dizer que foi uma das minhas alegrias que você proporcionou nessa eleição para mim, viu, Boulos? Obrigado, Sinara. Obrigado, Rovai. Obrigado, Dri. Uma satisfação estar de novo aqui, agora nessa batalha do segundo turno, conversando com vocês aqui na Fórum. E é importante a gente lembrar, né? Assim, o domingo não foi só um domingo de frustração. É lógico que a gente gostaria de ter resolvido a fatura no primeiro turno, não resolvemos, vamos agora para essa batalha até 30 de outubro, gostaríamos também que o Haddad tivesse tido uma votação à frente do Tarcísio em São Paulo, como indicavam as pesquisas, mas tem tempo e tem condições também de eleger o Haddad, mas é importante dizer que nós tivemos também notícias importantes, a gente à frente do Bananinha com mais de 1 milhão de votos, 2 indígenas eleitas para o Congresso Nacional, a Sônia Guajajara e a Célia Chacriabá, a Érica Hilton, mulher negra trans, eleita para o Congresso. Ou seja, temos também bons presságios que apontam a vitória que nós vamos ter daqui a 25 dias. Muito bom. E você falou da questão do Haddad, né? A vitória do Haddad. Eu queria, então, começar por aí. O que você acha que significou esse apoio do Rodrigo Garcia ao Bolsonaro? Olha, Adri, o Rodrigo Garcia, de uma maneira lamentável, vergonhosa, quis reeditar o Bolsodória. Né? Nós vimos aquela cena ridícula do Bolsodória em 2018, mesmo depois de 4 anos do pior governo da nossa história, com uma ameaça democrática visível para todos os brasileiros, o Rodrigo Garcia foi com Bolsonaro e foi com Tarcísio. Mas nós precisamos pontuar o seguinte, o fato do Rodrigo Garcia fazer esse gesto não significa que o eleitorado do Rodrigo Garcia fará esse gesto. Aliás, ele não conseguiu nem coesionar a turma dele, nem o PSDB. Estava falando disso agora antes de você entrar, Boulos. Desculpa fazer um parênteses, mas eu dizia, fazer uma metáfora. O tabuleiro de xadrez não tem só o rei. Tem a rainha, tem as torres, tem os bispos, né, tem os peões. E no caso do Rodrigo, ele saiu, fez uma opção isolada, mas você tem os secretários, você tem o PSDB, você tem uma estrutura de 20, 30 anos de cargos comissionados no estado inteiro, gente que olhou isso e não se reconhece e que pode vir a ter medo do Tarcísio entrar e transformar coisas que eles construíram e que a gente sabe que eles fizeram muita coisa errada, mas fizeram coisas boas em alguns lugares. O Instituto Butantan funciona, a USP é uma universidade de excelência, a Unicamp, a Unesp, entendeu? Tem lugares, tem equipamentos culturais que as pessoas que estão à frente vão falar, vamos entregar para os negacionistas. Esse pessoal, esses peões, esses bispos, precisam ser disputados ali, 1 a 1, a meu ver, Boulos. Olha, a começar, Rovai, pela declaração agora há pouco do Fernando Henrique em apoio ao Lula.
quem é mais representativo do tucanato de São Paulo, Fernando Henrique ou Rodrigo Garcia? O próprio José Serra, embora contraditoriamente declarou ao Tarcísio, mas declarou apoio ao Lula. Ou seja, é importante a gente também entender que a votação do Tarcísio e a votação do Bolsonaro em São Paulo significou visivelmente uma antecipação do voto útil da direita. Aquele voto que era do Rodrigo, mas mais tendente para o bolsonarismo, quando eles viram que o Rodrigo estava fora do jogo, eles já migraram no primeiro turno para o Tarcísio e para o Bolsonaro. O que nos leva a crer que a outra parcela do voto do Rodrigo, 18% que ele teve, uma parte importante desse voto não só é disputável, como tende a vir para o lado de cá se nós fizermos o trabalho direitinho. Eu queria pontuar uma coisa, viu, Rovai, Sinara, Adri, e para quem está nos assistindo na fórum, também agradecer, eu vi aí os comentários daqueles que acreditaram e votaram na gente para deputado federal, agradecer aos mais de 1 milhão de votos, que são votos também de confiança, de esperança, de luta, de combatividade. Mas, sabe, me preocupa muito o clima que uma parte do nosso campo e da nossa militância ficou depois do resultado eleitoral. Porque, claro, ficou com um nó na garganta, ficou uma frustração, lógico, todos nós ficamos, não vamos aqui nos iludir. Agora, veja, assim, nós não temos tempo, numa eleição como essa, para ficar lambendo ferida, para ficar analisando as nossas frustrações, fazendo uma série de diagnósticos, o que aconteceu, o que poderia ter sido diferente, que é para que uma parte da imprensa quer nos levar. Quais foram os erros, e não sei o quê. Não! Como dizia o grande Carlos Marighella, nós não temos tempo para ter medo. Aliás, o medo não tem que estar do lado de cá, o medo tem que estar do lado de lá, gente. O Lula teve 6 milhões de votos à frente. Veja, no primeiro turno de 2018, o Bolsonaro teve 20 milhões de votos à frente do Haddad. Desta vez, o Lula teve 6 milhões de votos à frente do Bolsonaro. Nós temos que cumprir... Com a máquina, né? E com a máquina na mão, para a reeleição, fazendo uma tentativa de compra de voto vergonhosa do eleitorado. Então, veja... nós temos que entender que nesses próximos 25 dias nós temos um desafio que é histórico, é geracional, revela o futuro democrático do Brasil, que é o seguinte: nós temos que virar voto de eleitores do Ciro, da Simone Tebet, né? Nós temos que convencer eleitores que se abstiveram no segundo turno. Nós tivemos uma das maiores taxas de abstenção das eleições a irem votar, que se abstiveram no primeiro turno, a irem votar no segundo turno, e combater as fake news com muita mobilização. Tudo que o bolsonarismo quer é que a gente fique num clima de velório, né, lambendo ferida, com medo, intimidado. Quem tem medo é ele. Esse cara vai perder a eleição e vai para a cadeia, gente. Então, assim, nós temos que botar o bloco na rua o quanto antes. Hoje, inclusive, Rovai, nós vamos fazer aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, está mais que convidado, um evento na Praça Roosevelt, com a militância, com ativistas, para assim, falar, gente, sair dali para pensar a mobilização, pensar qual é a tarefa de cada um. Nós estamos construindo os grupos de ação, Lula, Haddad, aqui em São Paulo, que é também para a turma se envolver, organizar panfletagens, organizar atividades, sabe? Tudo bem, tivemos 2 dias aí para analisar, para remoer, para lidar com a diferença entre a expectativa que a gente tinha domingo e o que aconteceu na urna. Foi. Agora nós temos 25 dias de mobilização e de rua. Não podemos mais perder tempo, né, fazendo diagnósticos de erros e acertos, porque isso é cair no jogo do Bolsonaro, que nos paralisa. Boulos,
Eu fico pensando aqui, qual é a tua expectativa para o Congresso, para entrar lá no Congresso? Você vai levar um lote de omeprazol para aguentar discutir com o Ricardo Salles como é o nome dele? Bananinha, essa galera lá, como você está preparando o seu espírito? Nicolas de Minas Gerais. Ele já tem o primeiro projeto de lei que ele vai apresentar escrito, Sinara, não sei se você sabe. Sobre a gravata. Qual é? Não é da gravata? Eu brinquei lá no Roda Viva isso, falei, mas você já está preparando a gravata? Porque eu detesto gravata. Eu detesto gravata. É uma coisa. Primeiro, porque eu acho que tem um simbolismo na gravata. Também. Né? Dos homens engravatados e não sei o quê. Eu acho um simbolismo meio aristocrático, elitista. Detesto gravata. Acho um absurdo a obrigatoriedade da gravata no Congresso Nacional, numa casa que deveria ser do povo. De calor, né? Então, assim, eu vou criar uma confusão lá em relação à gravata. Talvez no fim, por causa de regimento, tanta briga que a gente vai ter que travar, que talvez não seja essa a que eu vá arrumar mais encrenca. Mas isso que você falou, Sinara, veja, de fato, houve a eleição de setores bolsonaristas, como houve em 2018. Sim, eu vejo um alarde em relação a isso, mas vamos lembrar que em 2018 o Bananinha teve 1.800.000 votos, a Joyce Hasselman, que estava no Bolsonaro, teve 1.200.000 votos. Né? Ou seja, o que mostrou a eleição desses bolsonaristas é que o bolsonarismo se consolidou, e isso já era esperado. Depois de 4 anos, o bolsonarismo se consolidou como um ator político, vai ser a principal força de oposição ao governo Lula. O bolsonarismo tragou a direita tradicional brasileira, que ajudou a criá-lo, vale dizer, né? Reduziu muito o espaço da direita tradicional. Nós vamos ter a esquerda, nós vamos ter o centrão, nós vamos ter uma parte ainda do centro político, ou do centro liberal, e nós vamos ter o bolsonarismo. Né? Nós vamos travar esses embates no Congresso. Né? Assim, claro, pode precisar de uma dose de omeprazol, de uma dose de cachaçinha para relaxar? Pode. Né? Mas, porra, na nossa luta a gente já enfrentou tanta coisa que não é Bananinha, Ricardo Salles, Zambelli e companhia. Aquele outro lá da cultura, né? Mário Frias, gente. Como é que alguém foi capaz de eleger um porcaria? Um bananão desse, né? Nem bom ator ele era, gente. Pelo amor de Deus, um canastrão. Agora, você vê que como esse eleitorado deles é racista, né, também. Porque elegeram Mário Frias e deram uma votação minúscula para o presidente lá da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, que ficava aí desesperado, fazendo ataques daqui e dali. Eu achei até que ele seria um ícone, mas olha, acho que ele teve 15, 20 mil votos. Uma coisa assim, bizarra, né? Mas sabe, Rovai, eu também acho, se tudo bem, eles tiveram a eleição do lado de lá, a gente está olhando muito para o copo meio vazio. Sim. Vamos olhar para o copo meio cheio, porra. Sabe? Érica Rio com Duda Salaberti, você, sabe, bicho? Sônia Guajajara, Célia Mulheres Sacriabá, negras. Mulheres negras eram 4, agora são 8 de esquerda, estou falando, hein? De esquerda. Claro, assim, olha, assim, Talíria foi uma das mais votadas no Rio de Janeiro, pastor Henrique Vieira, um pastor negro de esquerda eleito no Rio de Janeiro. Ou seja, você tem Tarcísio, Chico Alencar voltando para o Congresso. Você tem também do lado de cá, a bancada do PT. Juliana do PT, ela é Paulo. Ela também é descendente de índios. Da né? periferia. É uma guerreira lá na Zona Leste, uma parceira de muitas lutas. Então, veja, gente, vai ter batalha. Mas vai ter batalha não com Bolsonaro presidente, vai ter batalha com Lula presidente. Né? Então, assim, as condições dessa batalha vão ser diferentes da batalha que nós tivemos nos últimos 4 anos no Congresso. Agora, o foco, quero reiterar isso aqui, é a gente pensar para frente, nesses próximos 25 dias. Né? Nós precisamos nos organizar mais, dar respostas mais rápidas, organizar o nosso time, né? Sair da frustração e da análise de por que não ganhamos no primeiro turno e ir para cima. Agora, Boulos, o que você acha que aconteceu com essa história das pesquisas? Porque, de fato, o Bolsonaro ele teve uma votação
maior do que as pesquisas indicavam, né? O Lula o resultado foi coerente, mas o Bolsonaro aumentou. Você acha que teve um movimento na reta final? Tem, por exemplo, o nosso membro aqui dizendo cresceu por causa das campanhas nas igrejas. O que você acha que aconteceu? É um erro das pesquisas? Houve um movimento da reta final? Essa questão das fake news nas igrejas está pegando muito forte? O que aconteceu? Eu acho que teve duas coisas que levaram à diferença entre o resultado da pesquisa e o resultado das urnas. Primeira, o aumento da abstenção. Nós não podemos ignorar isso, gente. A abstenção foi altíssima e foi muito maior nos setores populares, que deram um caminhão de votos para o Lula. Então, se a abstenção foi histórica, acho que a maior desde 1998. Mas foi praticamente igual a de 2018, Boulos. Desculpa fazer esse parênteses. Foi 20,3 em 18, 20,8 agora. Sabe o que está acontecendo aqui? Assim, vou fazer uma análise rápida. A população está envelhecendo. Muita gente não tem condição de votar. Muita gente doente. Que eu vejo para a minha família aqui. Tem pessoas que não têm condição de votar por questões psiquiátricas, doença, mobilidade, e tem um eleitorado que não vota mesmo já faz 7, 8 eleições. Se diminuir, ela diminui 1%. Não, vai. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui no domingo em 3 colégios eleitorais. Fui votar com a Natália, minha companheira, aqui no Campo Limpo. Fui votar na PUC, que é onde eu voto. E fui acompanhar a Ediane Maria, que, aliás, foi uma outra grande surpresa dessa eleição. Teve 175 mil votos para deputada estadual em São Paulo. A primeira empregada doméstica a ocupar um cargo na Assembleia Legislativa, militando do MTST. Fui acompanhá-la para votar em Santo André. O tamanho das filas, eu nunca vi em votação. Teve um problema do TSE que vai precisar ser corrigido. E eu presenciei gente que quando chegou na porta do colégio eleitoral, no colégio de Santo André, por exemplo, a fila estava bem para fora da escola. Eu vi, gente, eu estava na fila com a Ediane acompanhando, que pegou, olhou e voltou para trás e foi embora, né? Numa região da periferia de Santo André. Então, eu acho que a abstenção nos setores populares, nós precisamos depois conferir esse dado, mas a impressão que eu tenho, ela foi significativamente maior. Agora, esse não é o único fator, você tem toda a razão. Isso sozinho não explica. Eu acho que essa é uma parte da explicação. A outra parte foi uma antecipação do voto útil de direita para o Bolsonaro no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. Tá? Onde que essa diferença, nós temos que localizar. Onde que essa diferença das pesquisas São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. Assim, essa região, mas sobretudo pelo tamanho do eleitorado em São Paulo e no Rio, porque em Minas não diferenciou tanto, o Lula ganhou em Minas. Não, ganhou, mas a vantagem que ele tinha era de 15 e ficou em 5. Claro, mas em São Paulo ele tinha vantagem de 4 ou 5 e ficou 7 abaixo, né? E São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, né? No Rio de Janeiro foi uma avalanche. O que eu acho que teve aí? Uma antecipação de voto útil, que também prejudicou muito o Haddad aqui em São Paulo, né? Esse pessoal falou, poderia ir numa terceira via, qualquer coisa, foi de Bolsonaro, né? Então, isso também não deixa de ser algo promissor para a nossa análise de segundo turno, porque se uma parte deste voto da terceira via, o que é a terceira via? Os eleitores do Ciro e da Tebet. São pessoas que não gostam nem do Bolsonaro nem do Lula, certo? Só que algumas dessas pessoas preferem o Bolsonaro do que o Lula e outra dessas pessoas preferem o Lula do que o Bolsonaro. Uma parte importante daquelas que preferem o Bolsonaro do que o Lula já se anteciparam e votaram no Bolsonaro no primeiro turno, né? Isso ajuda a explicar, inclusive, a redução da própria votação do Ciro em relação às pesquisas. Uma outra parte que prefere o Lula do que o Bolsonaro vai se expressar agora no segundo turno, né? E o Bolsonaro precisaria, para poder equilibrar a eleição do segundo turno, o Bolsonaro precisaria ter mais de 60% dos votos da Tebet e do Ciro. Isso é muito improvável de acontecer. Eu não estou falando isso aqui nem por um otimismo ingênuo e nem no sentido de nos deixar tranquilos e pacatos, porque nós não temos que estar tranquilos e pacatos, nós temos que estar mobilizados neste momento.
Mas também o desespero é o pior conselheiro. Nós não podemos entrar em análises desesperadoras, porque da mesma forma que o já ganhou atrapalha, o já perdeu atrapalha mais ainda. E a paranoia, né? A paranoia também. Eu queria fazer uma pergunta para o Boulos. Você quer falar, ou vai? Eu só queria falar que eu vou mandar um texto para ele, onde eu falo boa parte do que você disse aqui. Está publicado no blog. Eu termino dizendo isso. Se o excesso de otimismo é um problema, o de pessimismo, então, nem se fale. E eu fiz as contas estado por estado, sabe, Boulos? Por exemplo, eu vou te dar um número aqui. O Ciro teve mais de 500 mil votos, teve 500 mil votos em Minas, até de 300. Minas é um estado importante de diálogo com o PDT, entendeu? Então, assim, esses 500 mil votos do Ciro, Bolsonaro não vai virar. Não é assim. Então, vamos devagar com a Andor. Desculpa só te interromper, Sinara, porque senão a gente ia mudar de assunto. Mas segue lá. Não, eu só queria perguntar, nessa linha que eu tenho falado aqui no programa, o que o Boulos... Como é que você acha que deve ser, Boulos, a estratégia de campanha do Lula nesse segundo turno? Olha, eu acho que não tem que haver nenhum tipo de correção de rota, tá? E vou te dizer por quê. Porque eu estou vendo, desde domingo à noite, uma pressão violenta de alguns setores do jornalismo brasileiro, de formadores de opinião e de uma parte do empresariado, dizendo o seguinte: Lula, para você ganhar no segundo turno, você tem que indicar o Meirelles, ministro da Fazenda, você tem que se comprometer com o teto de gastos, você tem que se comprometer com a agenda do Paulo Guedes. Sabe? Se comprometer com a agenda do Paulo Guedes, essa é a agenda do Bolsonaro. Nós somos oposição ao Bolsonaro. Então, isso gera uma ideia de que para o Lula ganhar, ele tem que fazer todos os gestos, entregar os anéis, entregar os dedos, e eu não acho que é por aí. Eu não acho que é por aí. Eu acho que a campanha do Lula agora tem que se focar, primeiro, de um lado, em ampliar a unidade através dos setores comprometidos com a democracia. O FHC declarou apoio ao Lula não porque acha que o Lula vai fazer um governo liberal. O FHC declarou apoio ao Lula, acho que por um comprometimento democrático. Aliás, foi essa a declaração dele, né? Assim como várias outras figuras. Então, nós temos que ampliar para essas figuras, né? Em segundo lugar, nós temos que construir um diálogo direto, de vira-voto, que é na rede, que é na rua, que é o próprio Lula falando, com os eleitores do Ciro e da Simone Tebet, né, sobre a importância de mesmo as pessoas que não acreditam que o Lula é a melhor opção, de derrotar o Bolsonaro agora e do que isso significa para o Brasil. Terceiro, nós temos que, sobretudo nas periferias urbanas do Brasil, fazer uma grande campanha contra a abstenção para que as pessoas votem. Isso é muito importante. Quarto, nós temos que ter um esquema rápido e eficiente de combate às fake news, que já começaram violentíssimas nesse início do segundo turno. Eu acho que, sim, não temos que inventar a roda, né? Vamos refazer a campanha, reavaliar tudo. Não, eu acho que nós temos que fazer esses ajustes que são com os públicos que nós precisamos dialogar para ganhar o segundo turno. O Boulos, sabe que eu acho que tem muita gente... A gente localizou as fake news agora no começo do segundo turno, mas elas começaram no final do primeiro. Essas fake news porrada e bomba aí, tiro no... Elas já começaram a ser espalhadas na sexta e sábado. Elas podem, inclusive, ter garantido essa mudança para o voto útil da Simone e do Ciro, em algum contexto, para o Bolsonaro. Enfim, é o que a gente tem visto, assim, com algumas coisas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o instrumento foi a campanha do Mourão. O Torturra teve aqui, ele tem contato com o pessoal que vende esses disparos, eles foram concentrados exatamente nos estados onde teve essa diferença de voto a mais para o Bolsonaro. São Paulo, Minas, Rio, Paraná e Rio Grande do Sul. Ele comentou isso aqui já na segunda-feira. Só para... Drida Lorenzo.
Tem aqui, eu queria ler alguns superchats para o Boulos, muitas mensagens aqui, muitos eleitores do Boulos. Aliás, quem está mandando um abraço aqui para o Boulos é o João Pedro, autista, lá da Bahia. João Pedro! Eu vou pôr ele para você dar só um oi para ele, mas segue aí, Dri. O Décio Amadio diz: bom dia, temos que vencer o fascismo no Brasil e em São Paulo, lutar pela civilização contra a barbárie. É o desafio desta geração. Obrigada, Décio. Soraya M. Moura manda aqui um super sticker, muito obrigada. Ornelas, advogada, manda parabéns, Boulos. A Vera Riz diz: sou adepta da alimentação orgânica, mas reconheço a necessidade do agro. A agricultura familiar não dá conta de suprir a necessidade para a humanidade. Vamos à agricultura familiar para o Brasil. Simone, bem-vinda se for sustentável. A gente estava falando, antes de você entrar, desse apoio da Simone Tebet, que, né, deve ser oficializado hoje. Depois até quero a opinião do Boulos, mas deixa eu só ler mais alguns comentários que, inclusive, são para você. Gustavo Albuquerque diz: parabéns, Boulos, espero lhe ver crescer ainda mais, quem sabe uma das grandes lideranças do futuro progressista. Já é, né? O futuro já está aí. O Soraya Moura, boa tarde. Eu e minha família nos mudamos para Santos, não conhecemos muita coisa, gostaria, depois a gente conversa aqui, Soraya. Bora conversar. Manda um e-mail, renato.rovai@gmail. Sexta-feira tem chorinho na livraria Realejo do Tarran. Sempre é um ponto de encontro. Cristina Vilas Boas, deputada de mais de 1 milhão de votos, sou da Bahia, mas torci muito. Meu filho mora em São Paulo, é professor e votou em você. Voz forte na Câmara Federal. Muito bem. Sônia Regina Angar tem: parabéns, Boulos. Votei em você. Vamos eleger Haddad e Lula. Vamos levantar o Hospital do Servidor Público de São Paulo, IAMPS. Com certeza, Sônia. Deixa eu ver aqui mais. Tem Rodrigo Vaz. Tenho muito receio desse Sudeste com os governadores e suas máquinas. Vocês acham que muda muito? Tenho receio quanto a esse apoio. Deixa eu falar sobre isso, Dri, só antes de você seguir para o próximo. Sabe, tem um alarde hoje do apoio do Zema e do Cláudio Castro a Bolsonaro. Gente, o Zema e o Cláudio Castro já estavam com o Bolsonaro. Exato, eu falei isso também, Boulos. É a mesma coisa de você falar, lançar uma manchete dizendo Boulos e Haddad apoiam Lula. Gente, muito bom. Sabe, os caras já estavam com o Bolsonaro, né? Assim, não faz sentido. É claro que eles, no primeiro turno, por uma tática eleitoral, fizeram de uma forma mais envergonhada, porque eles queriam ter voto do Lula nas suas candidaturas ao governo. Mas a máquina deles já estava voltada para a campanha do Bolsonaro. Até aí, zero novidades. O Rodrigo Garcia, aí sim, não estava com o Bolsonaro, estava com a Simone Tebet, pelo menos formalmente, e declarou agora apoio ao Bolsonaro. Agora, isso pode ter um impacto em alguns prefeitos do interior de São Paulo? Pode ter um impacto. Não podemos também minimizar, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer um contraponto de que o Rodrigo ficou aparentemente isolado dentro do PSDB e mesmo do PSDB de São Paulo, né? O Rodrigo Maia, que era secretário dele, foi embora, pediu demissão hoje. O FHC fez a declaração em sentido contrário a dele. O Serra fez declaração em sentido contrário a dele. Então, veja, eu acho que tem uma disputa no interior para fazer também, que é relevante para reduzir a margem. Porque aqui na capital e na região metropolitana, o Haddad ganhou e o Lula ganhou, né? Nós tivemos a derrota no interior e temos que trabalhar para reduzir a margem. Aí o Geraldo Alckmin vai ter uma importância, porque foi governador do estado com muita força no interior. O próprio Márcio França, mesmo não tendo ganho para o Senado, vai ter uma importância. Então, eu acho que nós temos que trabalhar nisso. Uma ideia, Boulos, empreste o Celtinha para o Alckmin e fala, você vai ficar só no interior, amigão. Entendeu? Bicho, só no interior. O João Pedro quer te dar um abraço antes de você sair. Eu trouxe meu amigo João Pedro, até porque ele está na Bahia, né, João Pedro? E aí foi 3,5 milhões de votos. Né? Foi quase. Foi quase. Aqui na Bahia, Jerônimo quase ganhou o primeiro turno, quase ganhou. Faltava só um pouco, só faltava.
E foi maravilhoso. E eu te amo, tá, meu amigo Guilherme Boulos? Tô muito Ô, feliz por eu te amo, meu irmão. Você é foda. Você é um desenhista de primeira e Obrigado. uma figura humana linda também, né? Viu, Você é um meu querido. lutador e é muito orgulho, viu, já ter sido desenhado por você, né? Para mim é um orgulho tremendo e espero que você continue firme e forte aí junto com a gente. Vou continuar assim, eu tô sempre junto com vocês na luta. Eu que nesse tempo de pandemia aprendi muita coisa sobre política, como eu sempre falo. Me arrependi de ter acreditado naquela farsa chata, de ter falado com alguns desses bolsões imbecis, e eu estou junto com vocês na luta por um Brasil melhor hoje, muito feliz eu. E eu tô feliz por você, meu amigo Guilherme Boulos, por você ter ganhado para deputado federal em São Paulo, mais votado. Tô muito feliz por você. Estamos juntos, tá, meu querido? Em breve Obrigado, vou te ver. Em breve vou te ver. Um beijão, meu amigo. Sorte Beijo, aí. João. Bora pra Beijos, cima. amores. O Boulos tem outros compromissos, eu sou pontual. Apesar que eu podia dar uma enrolada nele aqui, só... porque assim, agora é dia de comemorar com os próximos, Boulos. A gente tem que ficar com os nossos. Mas diga lá, quem tem a última pergunta? Eu não tenho aqui, estão pedindo para repetir o horário da Roosevelt. Né? Boa. Bora, pessoal, São Paulo. Vamos hoje lá na Roosevelt. Eu tenho uma proposta aqui, porque eu conversei ontem com algumas pessoas, Boulos, vou te repassar. Eu acho que era o momento do Haddad chamar encontros regionais em todo o estado de São Paulo, com a sociedade civil, assim como você está fazendo. Eu dividiria o estado em 10, 12, 8, não sei quantas regiões, sabe? Um na Baixada Santista, um no Vale do Paraíba, como no espírito do Fórum Social Mundial. Traria os sindicatos, o movimento social e organizaria na planilha onde vai ser que a gente vai disputar o voto. Chegava nesse encontro mostrando naquela região exatamente onde está o voto disputável para virar eleição e colocaria esse pessoal para tirar férias, para parar tudo que está fazendo e ir para a luta para impedir que os milicianos assumam o estado de São Paulo. Porque é disso que se trata, é entregar o governo do estado de São Paulo para as milícias. Para as milícias. Desculpa o desabafo, Boulos. Eu vou escrever um texto falando disso, mas já estou antecipando. Não, mas você está certo, Rovai. Eu acho que vai acontecer isso, tá? Eu falei com o Haddad ontem, ficamos de bater um papo amanhã também, me coloquei totalmente à disposição para ajudar na campanha. Devo, inclusive, rodar o interior também nas próximas semanas para ajudar nesse processo de virar-voto, de engajamento, de mobilização da nossa militância, e eu tenho certeza que o Haddad o fará também nesse processo. Para quem perguntou sobre a Praça Roosevelt, Dri, vai ser hoje às 19 horas. Nós vamos fazer um evento de mobilização, não é debate acadêmico, vamos discutir grandes ideias, não. É um evento para a gente falar do que fazer. Vou estar eu, vai estar a Sônia Guajajara, vai estar a Érica Hilton, vai estar a Ediane Maria, vai estar a bancada feminista. Nós juntamos uma parte do nosso time aqui para falar, quem votou na gente para deputado e quem não votou nenhum de nós para deputado também, porque a batalha agora é essa, mas falar, tudo bem, ganhamos, tivemos uma batalha que foi chegar no Congresso, agora a batalha é eleger Lula e Haddad aqui em São Paulo e organizar como que nós vamos fazer isso nos próximos dias. É isso aí. Simbora, né, Boulos? Então, eu queria agradecer muito. Boulos. Bora, quando vier descer da serra com o Celtinha, avisa aqui a gente. Obrigada, viu? Obrigado, parabéns por ganhar do Bananinha. Oh, meu Deus. Você profetizou, Sinara, você profetizou. Agradecer a você, ao Rovai, a Adri, agradecer a Fórum por ter sempre aberto esse espaço. E eu acho que isso é muito importante. Esses são os nossos meios, eles organizaram do lado de lá, né, a blogosfera deles, eles organizaram do lado de lá os canais de YouTube deles, os influenciadores deles. Nós precisamos organizar e valorizar os nossos. Então, tenho o maior respeito pelo trabalho que vocês fazem e vamos estar junto aí, né, nessa batalha do segundo turno. E valeu, gente, vocês que estão em casa, vocês que estão assistindo aí, vamos que vamos. É luta, é briga, é ir para a rua e é virar voto. Valeu. É isso aí. Obrigada, Boulos. Até a próxima.